Fala pessoal, aqui é o professor Renato Piton de Geografia e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre as regiões e as regiões do Brasil. Pessoal, no nosso diálogo no cotidiano, a gente tende a usar algumas palavras no sentido coloquial, no sentido de apenas se expressar de uma maneira ou de outra, que às vezes não compreendem o que são esses conceitos na própria geografia, na própria ciência. E uma dessas palavrinhas que a gente vai ver um pouco mais hoje é região. O que seria uma região quando a gente fala? Normalmente, mesmo na linguagem do dia a dia, a gente já costuma aplicar essa palavra do conceito certo dela. O que afinal é uma região? Tá aqui, olha só, uma porção ou recorte homogêneo do espaço. Trocando em miúdos, falando de uma maneira mais simples, nada mais é do que um conjunto espacial que tem uma característica em comum, uma ou mais características em comum. Essas regiões podem ser tanto formais quanto informais. Regiões que você aí na sua casa pode perceber, aquela região onde fica o estádio, ou seja, tem um estádio de futebol talvez e as áreas no arredor. Isso é uma possível região. A região do rio, região que a gente passa lá, tem o rio e o que tem lá perto, a região que alaga o rio. Então são espaços que o que tem em comum aquele espaço? O alagamento do rio. E essas regiões aí, que seriam as mais informais, que eventualmente você vê na sala de aula, região dos nerds, a região da bagunça, também é uma região onde tem uma concentração em comum, uma concentração que permita haver uma característica específica. Essas regiões, quando elas são formalizadas, eventualmente elas são usadas tanto para a política, para a administração pública, ou mesmo para a própria ciência conseguir explicar melhor alguns espaços. Você delimita algum espaço, uma área de interesse para pesquisar, e a partir dessa delimitação, você faz a sua análise. Afinal, aquele espaço que você está estudando tem uma característica em comum, ok? Vamos ver agora, então, essas características em comum que apresentam algumas propostas da regionalização brasileira, ok? Então vamos ver aqui. A primeira que eu destaco é a do IBGE. Geralmente, quando alguém pergunta para você que região você vive, no meu caso, a resposta mais instintiva seria Sudeste. Porque é a região que a gente é habituado a entender como a única região brasileira, não o Sudeste em si, mas esse tipo de divisão regional, você no Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, esse é o instinto do pensamento da região em que você vive. E essas regiões, Sudeste, Centro-Oeste, por aí vai, elas são as regiões instituídas pelo IBGE. São regiões político-administrativas, regiões usadas principalmente para estabelecer bases territoriais de algumas ações que o governo possa ou não vir a tomar. Enfim, essas regiões, que são as mais tradicionais, elas precisam de uma característica em comum. Uma necessária é a proximidade geográfica. E o nome de cada uma das regiões já diz isso. Todos os nomes de cada uma dessas regiões está associado apenas à localização, Norte, Nordeste, por aí vai. E também apresenta alguma semelhança em como produz economia, como se estrutura socialmente, eventualmente. Porém, a principal estrutura é a política administrativa que há em cada região. Há outros conceitos, há outras formas de regionalização que a gente tem no Brasil, como as regiões, as macro-regiões geoeconômicas, elaboradas pelo Pedro Pinchas Jaeger, ele que veio com uma proposta de avaliar, aqui a característica principal, está no próprio nome, geo, mais focada nas estruturas fisiográficas, relevo, clima, semelhanças que os espaços possam ter entre si, e econômicas, ou seja, o modo de produção financeira de cada uma dessas regiões. Diferente dessa estrutura regional, vocês podem ver aqui que a estrutura geoeconômica ela é um pouquinho diferente. As macro-regiões ou regiões geoeconômicas estabelecidas pelo geógrafo Pedro Pinchas Jaeger,
elas vêm trazer para a gente, como o nome já diz, geo, a estrutura fisiográfica, relevo, clima, vegetação, e econômica, as semelhanças de como produzir dinheiro. E diferente das regiões do IBGE, que são 5, essas são apenas 3. Você pode ver aqui no mapa que nós temos até nomes diferentes. A região amazônica é uma região cuja principal característica é a presença da floresta amazônica. Nessa região, você pode ver que os estados eles não estão cortados certamente. Alguns deles são fracionados no meio. É o caso do Mato Grosso, é o caso do Tocantins e é o caso do Maranhão. Esses estados eles estão cortados no meio por quê? Região amazônica? Porque esses estados que normalmente não pertenceriam à região norte possuem floresta amazônica e por isso eles se inserem nesse contexto. O Nordeste fica com uma porção de Minas Gerais. E por que ele recebe essa porção de Minas Gerais? Por ser seco. Então ele tem uma característica geoeconômica parecida. E por fim, o Centro-Sul, que vai englobar lá o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul e também uma partezinha do Tocantins, por apresentar uma semelhança na agropecuária, na estrutura de urbanização e também industrialização. Volta aqui um pouco e vamos ver mais um geógrafo muito importante do Brasil, Milton Santos, apresentou outra proposta de divisão regional. As divisões de Milton Santos se baseiam em boa parte do seu estudo a apresentação de como se forma o meio técnico, científico e informacional. Ou seja, como produzir técnica, como fazer ciência ou produzir tecnologia a partir daquela técnica e a produção dessa ciência divulgada, a informação dada a partir dos dados coletados, a ciência difundida, a informação chegando aí. E cada local no Brasil que ele divide, que a gente vai apresentar aqui também, nas regiões de Milton Santos, a gente pode ver que são só 4. A região amazônica também, e a região amazônica que vai produzir técnica e ciência a partir principalmente do que oferece a floresta amazônica. Aqui nós podemos ver também que o Tocantins, que originalmente pertencia à região norte, não está mais. Nós temos a região Nordeste, que assim é igual à região estruturalmente, igual à região do IBGE, ela que vai ter o maior foco tanto na porção do sertão ou no litoral mais turístico, é assim que é a produção. Temos o Centro-Oeste, que agora tem a inclusão de Tocantins, principalmente pelo meio técnico, científico e informacional, girar principalmente na agropecuária. E, por fim, a região chamada de concentrada, que concentra o quê? Essa região concentrada, que seria o Sudeste e o Sul. Ela vai concentrar capital, população, vai concentrar técnica e informação avançadas, tanto para a agropecuária quanto para a indústria. E assim Milton Santos propõe essa divisão regional. Lembrando que há outras formas de instituir divisões regionais no Brasil, pela economia, clima, cultura, e olha lá, clima. Quando você vê um mapa físico do Brasil, por que não é um mapa regional também, mas um mapa regional a partir de estruturas fisiográficas? Uma região que tem um clima equatorial é porque ela, como um todo, apresenta uma semelhante característica àquele determinado clima. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Gostou do vídeo? Aperta o like, se inscreve no canal para receber novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.